Entrevista do dia. Muito bem, são 8 horas e 56 minutos. Quem está aqui com a gente no estúdio da Jovem Pan Araçatuba é a psicóloga Eliane Cabral. Ela está aqui para falar de ansiedade, já que o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. Bom dia, Eliane, tudo bem com você? Bom dia, Marcelo, tudo ótimo. Bom dia, Jonathan. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Obrigada pela gentileza do convite. Eu que agradeço. Agradeço em meu nome e em nome da Seara da Saúde Mental, né? Em nome da área Psi. Precisamos desses espaços para que a gente possa levar informação, orientação, né? Auxiliar as pessoas aí nos cuidados com a saúde mental e emocional. E como, não é? Como eu falei agora há pouco, Eli, você ouviu, Fábio Ramos, nosso colega aqui, gestor de RH e de marketing, esteve aqui para falar sobre a palestra que ele deu ontem, Imersão DNA, e ele no ar disse que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Tem alguma explicação para isso? Então, se nós formos olhar, por que o país está no ranking hoje, né, como o primeiro país em quadros de ansiedade? Isso é multifatorial, Marcelo. Então, não há uma resposta única, pronta, não. Penso que isso envolve questões de políticas sociais, questões econômicas, história de vida, principalmente. Tem um traço genético também, né? As nossas relações com o trabalho. Então, é um conjunto de coisas, é um conjunto de cenários, de realidade, a nossa negligência, né, com a saúde mental. E isso é a nível mundial, porque nós não somos ensinados, isso é muito recente, né? Nós não somos ensinados a cuidar da nossa saúde mental e emocional. Ao contrário, nós aprendemos que isso é fraqueza, isso é coisa de gente fraca, né? Não. Nós temos uma seara mental, emocional, uma caixinha que, assim como a nossa saúde bucal, precisa ser cuidada. Então, esse conjunto, é multifatorial, né? É um conjunto realmente de situações, de cenários, de realidades que acabam nos ranqueando nessa posição, infelizmente. Você sabe que eu fico pensando muitas vezes quando acontece de eu noticiar esse tipo de situação. Olha, é o primeiro tal, e aí sempre vem um comentário de mas por que isso está ocorrendo? E eu sempre reflito, será que está ocorrendo agora porque está sendo sistematizado, registrado e divulgado? Ou não era assim anteriormente? Então, fico aqui refletindo, será que o Brasil sempre foi, mas antes não tínhamos esta sistematização? Ou agora, em função de algo diferente? Porque se a gente for pensar no mundo, né, de uma forma geral, outros países e outras populações passam por situações até piores do que a nossa, como guerras e outras coisas. Então, faço esse comentário, mas para, na verdade, dar um passinho para trás. Explica para a gente o que é a ansiedade. É doença? Pois é, a ansiedade ela é uma emoção ligada ao medo, à ameaça, há uma defesa, né, de perigos. Então, a ansiedade, ela é um elemento da condição humana. Ela faz parte da nossa caixinha psíquica, emocional, mental, é da condição humana, faz parte da nossa estrutura, tá? Então, todos nós temos a ansiedade porque ela tem lugar. É muito comum as pessoas chegarem, por exemplo, no meu setting, eu tenho ansiedade. Todos nós temos ansiedade, entende? Ela tem lugar na nossa vida. O que não tem lugar na nossa vida é uma ansiedade disfuncional, é um transtorno desta emoção. Quando ela passa a ser um problema. Isso, quando ela nos traz prejuízos importantes. Tá. Isto é um problema, essa é uma questão. Isso precisa ser olhado e precisa ser cuidado. Agora, a ansiedade por si, ela tem lugar na vida, né? Nós precisamos dela, é um sinalzinho. O medo, ele é uma ameaça real. A ansiedade, ela é aquele sinal, ela é aquele alerta antecipado de um perigo, de pode ser que... Você assistiu Divertidamente? Ainda não assistiu 2. Menina! Mas tenho certeza que é excelente, tenho ouvido ótimas críticas. O pessoal ainda costuma brincar, isso não é desenho nem filme para criança, é para adultos. Exatamente. Então, ali nós temos, né,
uma visualização bem interessante do lugar que cada emoção tem na nossa vida. Exatamente. Então, eu tenho que eliminar a ansiedade. Não, nós temos que eliminar tudo que é disfuncional, que nos traz prejuízo. Agora, isso faz parte da nossa vida. Se for funcional, né, se estiver ok, tá tudo certo. Você falou uma coisa interessante, quando você falou de ansiedade na primeira resposta, salvo engano, você falou que também existe uma questão genética que deve ser levada em conta. Ou seja, pode não ser apenas uma questão emocional, um transtorno de ansiedade? Sim, porque temos, né, o traço, a herança genética, então a maioria dos quadros clínicos ou diagnósticos também entram nessa seara de haver ali um histórico familiar genético que pode ser transmitido, né? Mas, até pela minha abordagem, que é a psicanálise, a gente leva muito em consideração a constituição do sujeito, o ambiente, a dinâmica familiar, né? Um cenário estressante, um cenário de traumas, de marcas, de situações que o sujeito enfrentou, né, que podem desencadear ali uma disfuncionalidade, um transtorno de ansiedade, né, uma ansiedade disfuncional ou transtornada. E aí, o que muita gente se pergunta, e eu já tenho aqui algumas perguntas, inclusive no meu WhatsApp particular, a mesma pergunta, que é o seguinte: tem cura? Sim. A ansiedade disfuncional, a ansiedade que nos traz prejuízo, que nos põe em prejuízo, ela tem tanto tratamento quanto cura, né? E aí a pergunta seguinte que se costuma ter é como cuidar, como tratar, né? Gente, olha só, nós precisamos buscar, tendo em vista, tem um problema aqui, isso está me causando prejuízo, está me trazendo disfuncionalidade, procure ajuda, acompanhamento adequado e profissional. Psicólogo, psiquiatra, alguns casos se faz necessário sim o uso de medicação, né, os ansiolíticos. Então, isso precisa ser buscado pela via de profissionais sérios, adequados, né, da área psi, né, para que se possa, nem sempre, né, se faz necessária a medicação, mas ela tem lugar. Graças a Deus temos medicações hoje em dia, né, isso precisa ser pontuado sempre, porque muitas vezes se faz necessário sim, então procure ajuda. Só lembrando que psicólogo não prescreve remédio, né? Não, só são os médicos, né, médicos psiquiatras ou outras especialidades. Olha, mas tem como, então, a gente falou agora do diagnóstico e de procura profissional, eventual medicação, mas há como prevenir a ansiedade, ou pelo menos as crises de ansiedade? Pois é, Marcelo. De uma maneira geral, porque tudo na área psi está no caso a caso, né, na singularidade do sujeito. Então, eu posso ter um quadro depressivo e você também, nós temos os mesmos sintomas, mas o que desencadeia a depressão em mim é algo muito singular, único, né, e o que desencadeia a depressão em você é outra coisa, outro motivo, outra gênese completamente diferente. Nos casos de ansiedade se faz a mesma coisa, né? Muitas vezes temos os mesmos sintomas, no entanto, a gênese, ela é singular, particular, está para cada um no caso a caso. Então, de maneira geral, procure ajuda, né? De forma generalizada, olha, busque uma alimentação saudável, né, ter sono de reparação, ter boas relações, olhar para essas relações para ver se não estão te trazendo prejuízos importantes, olhar para a sua vida, como você tem se relacionado com a sua vida, respiração, né, porque os sintomas da ansiedade... Aprendo muito isso nas aulas de meditação com Ana Karina. Pois é, os sintomas de ansiedade, eles deixam a pessoa ali, né, a frequência cardíaca aumenta, sudorese, tremores, perfeito. Né, muitas vezes diarreia, né, então a gente vê isso, coceira. Uma disfuncionalidade fisiológica ali bem importante, né,
E de maneira generalizada, o que nós precisamos buscar é tentar aquietar aí, esses sintomas, né, que costumam ser comuns nas pessoas de maneira geral. Então, tentar negociar com essa respiração, tentar negociar com o real, tentar trazer para a negociação também como é uma antecipação de um possível medo, um possível risco, ou uma possível ameaça. Será que... Né, tentar trazer para o real, calma, não está acontecendo nada, está tudo bem. Essas negociações, mas de maneira mais profunda, busque ajuda. Ontem, na palestra do Fábio Ramos, o Jonathan Alves está aqui para dizer que ele falou de fato isso, não que eu fosse mentir, mas é o seguinte: o Fábio, em determinado momento da palestra dele ontem, Eliane, ele diz sobre o fato de as pessoas pensarem positivamente, não é um otimismo por si só, sem senso crítico. Mas ele fala muito isso, falou bastante disso. Tal do positivismo tóxico, não. Exatamente, ele fala, olha, faz o seguinte, reflita sobre os seus pensamentos, se você não é reclamão demais, se você não está com crítica demais, cobrando as pessoas demais, pessimista demais. Então é assim, você também é aquilo que você pensa. Sim. Então, hoje, para usar um termo moderno, mude o seu mindset, a sua forma de pensar, né, de se posicionar na vida. Então, tenta pelo menos equilibrar as coisas. Penso que é muito interessante também. Você está falando de uma coisa que é integrativa, né? Saúde mental com a saúde física, da pessoa levar a vida com um pouco mais de leveza, para que as coisas funcionem, né? Não ser tão rigorosa consigo mesmo também, enfim. Poxa, que bom. E aí, preciso te perguntar também, e eu sei que você tem muita bagagem para isso. A ansiedade, em se tornando um transtorno, a pessoa não tratando, ela pode levar a outros sérios problemas de saúde mental? Sim, sem dúvida. Pode desencadear inúmeras outras coisas. Só a gente imaginar alguns cenários e fazer algumas analogias. Por exemplo, uma pessoa que tem um quadro disfuncional de ansiedade vai para uma entrevista de trabalho e, por algum motivo ali, pelas sintomatizações, não vai bem, não consegue o emprego, ela tende a trilhar um caminho para um quadro depressivo, um quadro de humor triste. Né? Então, sim, pode se levar, né? Qualquer cenário na saúde mental, na saúde emocional, que está disfuncional, que está trazendo prejuízo, pode desencadear outros cenários, sem sombra de dúvida. Né? Você trouxe aí uma estatística, hoje somos o país número 1 em quadros de ansiedade, somos o terceiro em quadros de depressão, e somos o 8º, infelizmente, em quadros de suicídio efetivado. Lembrando que tudo que diz respeito a suicídio é subnotificado. Então, sim, pode ser que o cenário seja ainda pior. Entendi. Não que toda depressão leve ao suicídio, mas o suicídio ele normalmente não ocorre sem um quadro depressivo. Exato, exatamente. Ou sem algum outro quadro importante, né, de prejuízo da saúde mental. Então, olha só do que a gente está falando aqui. Eu estou entrevistando hoje a psicóloga Eliane Cabral, que veio para falar que o Brasil na verdade, ela veio comentar, né, o fato de o Brasil ser o país mais ansioso do mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde, e aí ela está dizendo que, olha, preste muita atenção nisso, porque se vira transtorno, você não cuida, pode ser que vire depressão, não queira chegar, piorar isso, evoluir ainda mais este quadro, porque pode, estamos falando em possibilidade, terminar em suicídio. A Eliane, que tem um trabalho, você é muito focada, né, em prevenção de suicídio. Especialidade, né? Isso. Em prevenção, sou especializada em prevenção e pós-venção de suicídio. Preciso te perguntar, você fique muito à vontade para responder ou não. Está tendo muita procura? Sim, nós temos um cenário, temos um cenário bem importante, né? Muitas pessoas com aquilo que nós nomeamos por ideação suicida, ou seja, pensamentos, ideias
de suicídio. Então, nós precisamos cuidar. Isso já denuncia, né? Os rankings, eles denunciam isso. Olha, nós estamos negligenciando nossa saúde mental. Olha, nós precisamos cuidar da nossa saúde mental. É por isso que esses espaços são tão importantes, para que as pessoas estejam atentas, para que caia essa mistificação, esse preconceito, né? Sobre cuidados com a saúde mental, para que isso realmente se desconstrua. Eu ia chegar exatamente nisso, eu estava esperando o momento para comentar isso com você. Imaginando que você deva ouvir, eu que sou leigo, o Jonathan deve ouvir isso também. Eu imagino você que é a profissional da área. Deve ouvir o que era muito sério, hoje algumas pessoas ainda dizem que é brincadeira. E não é. Que buscar ajuda profissional, ir ao psicólogo é coisa de maluco, é coisa de doido. De louco. Tem muita gente que ainda fala isso, né? Sim, vamos usar o senso comum aí, o termo. Isso é pra louco, isso é pra doido, isso é pra gente fraca, isso é pra quem não tem o que fazer. Gente, do mesmo jeito que nós temos que ter cuidado, uma higiene bucal, cuidado com a nossa saúde, cuidado com a nossa alimentação, nós precisamos ter cuidado com a nossa saúde mental e emocional. Muito pelo contrário, ter esse cuidado é um sinal de responsabilidade, de maturidade, e buscar ajuda, né, orientação, acompanhamento psicológico é para corajosos. Então, você sabe que um tempo atrás eu fui passar por um procedimento cirúrgico e aí eu fiz uma consulta, fiquei um tempo e agora, aí parei, não fiz mais. Dias atrás eu voltei. Voltei e estou conversando com uma pessoa, faz meses já que eu estou atuando junto com ela, mas eu percebo que muita gente fica com essa impressão errada de que absolutamente isso não precisa, errada. Isso aqui Como não, né? Nós temos uma história de vida, nós temos traumas de infância, nós temos registros ruins, nós temos episódios traumáticos, nós temos tantas coisas que precisam ser olhadas e que acabam trazendo um prejuízo importante para a nossa forma de estar na vida, como nós não precisamos, né, de um cuidado emocional e psicológico. A vida melhora muito, eu posso dizer isso. Né? Quando eu comecei a fazer lá atrás, e eu estava para passar por uma grande cirurgia, meus amigos e conhecidos não falaram nada, porque era uma exigência, inclusive, do plano de saúde, que eu tinha que ter aquela autorização. Agora não mais. Se o plano de saúde exige, significa que há algo importante ali que precisa ser olhado, né? Exatamente. Passou-se um tempo, eu parei, agora eu voltei por conta própria. Neste ano, com a mesma pessoa que me atende, que não é você, é uma outra pessoa que me atende, fala... E me faz um bem absurdo. E aí, quando eu falei que iria voltar às sessões de terapia, qual foi o comentário que eu ouvi? Mas você tá doido? Né? Você tá meio maluco? Não, muito pelo contrário. Não, justamente porque não exatamente. Estou e não quero ficar, é que estou buscando esse caminho. Nós já nos falamos, eu e você, nos bastidores, que um primeiro e muito importante passo é a pessoa admitir que ela precisa de uma ajuda profissional, não é? Exatamente, a pessoa precisa ter essa noção, né, estar apropriada disso, de que não, preciso, vai me fazer bem, é um caminho importante para então ter ali a aderência, adesão, né, ao trabalho. Jonathan Alves, acho que tem uma pergunta para fazer, Sim, Jonathan? tenho. Algumas ações que acontecem. Por exemplo, você está na segunda-feira, você já torce para chegar rapidamente à sexta. Você está no seu trabalho, você quer almoçar rápido para voltar rápido para o expediente para que você vá embora o quanto antes. Eu imagino que você esteja falando de um amigo, um amigo meu. Não, são situações que acontecem, as pessoas não com quem? entendem. Com quem? Não só comigo também, mas com todos, porque você pensa. Brincando. Porque as pessoas que falam, eu não tenho ansiedade, aí você pega essas questões de alimentação, essas questões de, vou fazer uma prova, vou participar de algum evento, você começa a roer as unhas, por exemplo. Então são situações de ansiedade que as pessoas. Chega uma semana antes no evento. Chega uma semana antes no evento. Então as pessoas às vezes não entendem que é um grau aí, ou no caso, um potencial de ansiedade, e aí, não quero procurar ajuda, aí isso chega lá nos seus 30, 40 anos, já ultrapassou, não o tempo, mas a situação de ansiedade... Tomou uma proporção tal que poderia ser, né, evitada. Como que as pessoas podem chegar
a entender, a compreender isso. Eu tenho um grau aí pequeno de ansiedade, mas eu não quero chegar a potencial de aumentar isso. Como que eu consigo melhorar essa situação? Está trazendo disfuncionalidade, não é algo bom, é algo que te põe em prejuízo, é algo que acaba trazendo um mal-estar importante para a vida, precisa se cuidar disso, precisa se olhar para isso. Você deu o exemplo aí de recortes do dia a dia, recortes da vida, recortes da semana, né? Isso já é um indício de que algo não vai bem, porque preciso viver o hoje, preciso viver o agora. Eu costumo dizer para os meus pacientes, não só um dia de cada vez, um período de cada vez, né? Manhã, tarde, noite, dia seguinte, mas usufruindo o presente, que é o que temos, né? O passado não temos, o futuro não sabemos. Vamos usufruir o presente? Não significa que, né, não teremos planejamento futuro, não é disso que se trata, né, que se seja entendido aqui. Mas usufruir isso. E é um desafio para os quadros de ansiedade disfuncional, essa situação tão simples, tão importante, né, da vida tão necessária e que acaba sendo desafiadora. O Daniel Castro, que está nos acompanhando aqui pelo Facebook, ele faz uma pergunta: ansiedade causa estresse ou vice-versa? Estresse causa ansiedade, Eli? As duas situações. Se você é uma pessoa que está ali numa situação disfuncional de ansiedade, isso vai te deixar estressado, inevitavelmente, porque você fica, né, nesse movimento, primeiro sintomatiza de forma muito importante, fisiologicamente, e fica nesse movimento de antecipação, ou nessa tensão, nesse alerta de que vai acontecer, causa ansiedade, e o estresse também, né, ele tem ali, quase que um priminho da ansiedade, né? Porque te põe numa situação de tirar você ali da serenidade, né? Do estado normal, ideal para você estar vivendo os momentos do dia a dia. Caetano Procópio Neves está me perguntando aqui de forma particular: posso tomar alguma coisa que não precisa de prescrição médica visando diminuir a ansiedade? E aí ele fala, eu vou dar o nome do medicamento, tá? Para que as pessoas entendam melhor. Por exemplo, maracujá. Exatamente. Posso tomar para ver se diminui a ansiedade? Dá certo ou não? Pois eu não me autorizo a entrar nessa seara, porque o psicólogo não prescreve, né? Então, não me autorizo a entrar nessa seara das medicações, nem mesmo que sejam naturais aí, porque é uma seara que é delicada. Então, e a gente tem que pensar também se isso não é placebo, né? Se você está procurando apenas uma escora, toma qualquer coisa, toma um Doril, qualquer coisa, chá, que chá, camomila, sei lá. Se tomar cafeína, a coisa piora. Mas, enfim, então é isso, procure médico, porque, vou ressaltar, psicólogo não prescreve, não é? Muito bem. Eli, onde fica seu consultório aqui em Araçatuba? A nossa clínica se chama Compartilhando Vidas, porque nós gostamos de compartilhar vidas. Então tem mais pessoas lá com você, mais profissionais. Sim, nós somos em 5 psicólogas, uma acupunturista e hoje uma terapeuta corporal também, massagens. Ia perguntar isso, terapeuta corporal, massagem. Isso. Legal, que bom. Então, nós estamos na rua Torres Homem, 1044, ali no bairro Santa Maria. Fica pertinho. Nas mediações do Pão de Açúcar, do Fórum. Isso, da drogaria Droga Max ali, da Brasília, não é? Uma quadra ali de distância. Muito bom. E, claro, você tem uma corrente, você falou que é psicanalista? Isso, a psicanálise, exato. Especializada em prevenção do suicídio, mas atende também pessoas em processo depressivo, transtorno de ansiedade. Sim. De qualquer forma, como é que a pessoa, tô com algum problema, tô pensando, sei lá, tô dando nó na cabeça, e eu não sei qual psicólogo procurar, não sei qual corrente seguir. Qual é a dica? Qual a abordagem? Qual é a dica? É aquela que eu já lhe disse, né? Nós precisamos, o mais importante é o vínculo.
né? O vínculo terapêutico. Então, inevitavelmente, mesmo que alguém te indique, você vai para uma primeira sessão e é ali, nessa primeira sessão, que você vai entender se, opa, este profissional aqui, tivemos um vínculo, né? Tivemos aqui uma empatia. Perfeito. Né? A psicanálise trabalha principalmente com o inconsciente, né? Com a constituição do sujeito, com a história de vida do sujeito. Então, existem algumas abordagens, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental, que é a TCC, que não acreditam no inconsciente, trabalham com o aqui e agora. Né? Mas, de uma maneira geral, esse é um entendimento nosso, né, dos profissionais da área psi. De uma maneira geral, a pessoa precisa ter esse contato, esse primeiro contato com o profissional, para entender se houve ali, vou usar um termo do senso comum, se deu match. Né? Se houve ali uma empatia, se houve ali sabe? Algo que... se conectou, tal. Exato. Tá valendo. Uma conexão, exatamente. Olha que importante. É legal a gente falar isso, porque muita gente, e eu e a Eli já conversamos nos bastidores sobre isso, existe uma série de abordagens dentro da psicologia. E muitas vezes, a minha pergunta para ela nos bastidores foi essa: olha, este tipo de problema é tratado melhor por quem? E ela deu esta mesma resposta. Olha, independentemente de qual corrente, qual vertente, o importante é que haja vínculo entre a pessoa e o profissional. E aí eu me sinto mais à vontade para expor o meu problema, enfim, e a profissional ou o profissional vai buscar a solução e a melhor forma de me atender dentro das ferramentas, das soluções que ela tem. Muito bom. Só repete para mim de novo o endereço. Clínica Compartilhando Vidas, Rua Torres Homem, 1044, 1044. Vou pedir ao Jonathan que coloque no ar o Instagram da Eliane Cabral. Olha lá. Então é elianecabral.psi, psi. Isso. Tá bom? Bem construído, muito bem. Você conta com ajuda profissional, porque está muito bem construidinho isso aqui. Não que você não tenha capacidade, por favor, mas às vezes... mas não é minha área, né? A gente precisa deixar goleiro no gol, né? Não é minha área, realmente. Entendi. Ainda estou me arriscando, né? A tocar. Entendi. Mas olha, está muito bem. Então você tanto pode procurar... Tem algum telefone que a pessoa possa entrar em contato, Eli? 3301-1626. 3301 1626. Bem fácil de achar, é o da clínica. Exato. Né? Ou se você entrar no Instagram, elianecabral.psi, PSI, psi, você encontra informações sobre ela e entra em contato. Olha, e vai por mim. Eu que faço terapia, não com ela, com outra profissional, posso dizer, melhora muito, de forma significativa, a sua compreensão de si mesmo e de você com o mundo ao seu redor. Tá bom? Eli, quero te agradecer por vir aqui, por atender ao nosso chamado. Você sabe que sempre que tiver informações relevantes para compartilhar com o nosso público, manda a sugestão e venha aqui para que as pessoas bebam desta fonte. Eu é que agradeço, já deixo aqui um pedido, né? Já é setembro, temos o Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, então estarei aqui em setembro. Perfeito, desde já está combinado, com certeza. Eu é que agradeço, e vamos Marcelo, fazer isso no começo de setembro, né? Para não esperar lá o final do Setembro Amarelo, logo no começo a gente fala sobre isso. Sim, combinado. Eu agradeço o espaço, né? O seu cuidado e abertura para com a saúde mental, a saúde emocional. Muito obrigada, que possamos aí continuar trabalhando e divulgando, né, tanto orientações quanto informações para que as pessoas possam se conscientizar cada vez mais da importância dos cuidados. Perfeito. Vou pedir para que você permaneça mais um pouquinho, que a gente faz uma última gravação após o programa, tá bom? Já são 9h25. Repita. 9h25.